Ok, vamos para a palavra. Abra sua Bíblia então, comigo, no livro de João, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 38 a 41. Dezenove, 38 a 41. Todos acharam? Glória a Deus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, que é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Grandioso Deus e Pai, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, nos submetemos à apreciação do Teu Espírito, para que a Sua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações. Livra-nos agora, Senhor Deus, de toda preocupação do amanhã, para que nós possamos ter a nossa mente voltada para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Amados, nós vimos aqui a ação de dois homens, um chamado José de Arimateia e outro chamado Nicodemos, que após a crucificação, eles estavam preocupados com o corpo de Jesus, e eles foram até Pôncio Pilatos e pediram para Pôncio Pilatos o corpo de Jesus, para que eles tirassem Jesus da cruz do Calvário. Nós sabemos as circunstâncias pelas quais Jesus Cristo morreu, no Calvário. Pôncio Pilatos, tanto Anás como Caifás, aqueles que julgavam Jesus, eles disseram a mesma coisa e deram a mesma sentença: nós não achamos culpa neste homem. Então eles mataram um inocente, ok? Jesus não morreu porque os romanos e os religiosos queriam matar Jesus. Quem matou Jesus foram os nossos pecados, tá? Quando Jesus morreu, Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Nós que vivemos agora e aqueles que ainda vão nascer, por causa dos nossos pecados, Jesus morreu. José de Arimateia e Nicodemos acompanharam todo o processo do julgamento de Jesus, e eles viram que Jesus era inocente. E eles não podiam deixar Jesus naquela cruz. Eles precisavam dar um enterro digno para Jesus. Por quê, irmãos? As pessoas que morriam na cruz, elas não tinham direito de nada, de velório de nada. Eles pegavam as pessoas que morriam na cruz e levavam para uma vala, um buraco, e jogavam lá, porque não podia fazer enterro. E aqueles corpos apodreciam naquele buraco. E ali os chacais, os urubus, as aves de rapina, tanto os animais selváticos, eles iam se alimentar desses corpos. E quando jogavam um corpo num buraco desse, fedido, o primeiro a descer naquele corpo era o urubu, que comia primeiro os olhos. Então essa era a lei. Então Jesus estava condenado a, depois da morte da cruz, ser jogado num buraco junto com os dois ladrões que foram crucificados com ele. Nicodemos era aquele homem que Jesus foi ter com ele à noite, escondido, porque Nicodemos viu Jesus, os milagres que Jesus fazia, que Jesus falava, e Nicodemos entendeu que Jesus era filho de Deus. E Nicodemos era advogado na época de Jesus. E José de Arimateia era político. E os dois fizeram de tudo que eles puderam para livrar Jesus da cruz. E eles passaram a noite toda do julgamento de Jesus tentando livrar Jesus da cruz. Mas eles não conseguiram. E agora,
eles precisavam, pelo menos, não permitir que Jesus fosse jogado na vala. E foram até Pôncio Pilatos, que era a autoridade máxima naqueles dias, pedir para Pôncio Pilatos tirar o corpo de Jesus ali, para não jogar Jesus numa cova fedida, numa cova onde havia muitas moscas, as pessoas não conseguiam passar perto, passavam bem distante para não ter que sentir todo aquele fedor daquelas pessoas mortas. E Pôncio Pilatos falou, não, olha, fez um documento dizendo, pode pegar o corpo de Jesus. E aqui, irmãos, o que Pôncio Pilatos liberou para José de Arimateia e Nicodemos, aqui começa a nossa história. Porque nós, como cristãos, a gente fala muito da ressurreição. Eu ressuscitei com Cristo, eu fiz isso com Cristo, eu estou na bênção, e nós estamos mesmo, porque se não for a ressurreição e a esperança de vida eterna, como diz Paulo, que miserável homem eu sou. O que adianta viver nessa vida sem esperança de que eu vou passar a minha vida eterna num lugar onde está a presença do meu Senhor, que é o Deus que eu amo, que é Jesus. Então, diz aqui que Jesus, Jesus então estava lá, e Nicodemos e José de Arimateia, diz a palavra do Senhor, que eles eram discípulos à distância, eles seguiam Jesus de longe, eles não seguiam Jesus como os 12 seguiam. Então, mas na hora que Jesus precisou, quem estava lá? Os que estavam perto de Jesus, que andaram com Jesus, comeram com Jesus, viajaram com Jesus, dormiram com Jesus, sumiu todo mundo. Então Deus precisava usar alguém de longe. Nem sempre Deus vai usar pessoas perto de você para te abençoar. Nem sempre Deus vai usar aqueles que te acompanham a vida toda para te abençoar. Deus pode levantar uma pessoa que você nem imaginou, que você nem conhece para te abençoar e para te dar um pouco mais de dignidade. Então, Deus, quando os que estão perto falharem, Deus vai levantar pessoas de longe. Quando você disser assim, olha, ninguém me ajudou, o meu líder não ajudou, o meu pastor na minha igreja não ajudou, pode ter certeza, Deus não vai te desamparar. Ele vai usar pessoas de longe para te ajudar. Então, ele usa esses 2 discípulos que seguiam Jesus de longe. E diz que, a palavra do Senhor diz que Nicodemos, ele levou mirra, aloés e um lençol de linho. Então, veja bem, irmãos, qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel da igreja antes da nossa ressurreição? Porque eu espero muito estar com Jesus um dia, né? Os meus pais morreram no Senhor, eu sei que eles estão com o Senhor, e eu quero estar com os meus pais, eu quero estar com o Senhor, mas eu não posso ficar esperando esse dia. Antes desse dia chegar, a igreja tem um papel. Nós, como igreja, nós temos um papel. Eu estou pregando mensagens para a igreja pós-pandemia, porque antes da pandemia, a igreja tinha algumas ferramentas para evangelizar, para trabalhar, para ministrar. Nós precisamos nos instrumentalizar para a igreja pós-pandemia e saber qual é o nosso papel agora. Nós estamos numa escola de liderança ensinando isso para os nossos líderes. Quarta-feira é a última aula. Então, qual é o papel da igreja hoje, irmãos? Olhando para esses 2 discípulos, tirar a igreja. Jesus é a igreja, ele é o corpo, ele é a igreja. Então, quando eu falo de Jesus, estou falando da igreja. Qual é o papel da igreja? Tirar Jesus de um lugar de humilhação. Não permitir que a igreja caia numa vala fedida. Não permitir que a igreja seja jogada num lugar de desonra. Nós precisamos, como igreja, entender que o nosso papel nesses dias é honrar a igreja, é levar a igreja para um jardim, é tirar a igreja de um lugar de vergonha e levar a igreja para um lugar de honra. Eu nunca vi na minha vida tantos escândalos dentro das igrejas. Nós estamos matando a igreja, nós estamos levando a igreja para aquela vala fedida, no lugar de desonra, um lugar de morte. Não é o meu papel fazer isso. Quando eu olho para Nicodemos, para José de Arimateia, eu estou entendendo que nesses dias o meu papel e o nosso papel como igreja é transportar o corpo de Jesus, que é a igreja, para um lugar de honra. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer para eu ser esse influencer, para eu ser essa pessoa que eu vou levar a igreja para um lugar de honra? A primeira coisa, irmãos,
que eles fizeram foi tirar o corpo de Jesus da cruz. Eu vou dizer para você, o corpo de Jesus era pesado. Tirar o corpo de Jesus da cruz não era um negócio assim fácil, porque você não podia deixar o corpo cair no chão, porque havia uma profecia que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Então eles subiram na cruz, e eles pegaram Jesus aqui nos ombros, e desceram com Jesus na escada, até colocar Jesus no chão. Então, escuta aqui, o nosso papel nesses dias é não deixar a igreja afundar, é não deixar a igreja cair. Qual é a minha função como pastor? Pregar o evangelho, pregar a verdade. Ainda que a gente muda algumas coisas nas paredes, a parede não vai herdar o reino. Quando Jesus voltar, nós vamos subir, quem vai usar isso aqui vai ser o anticristo. Quem vai usar esse salão, quem vai usar a igreja de estacionamento vai ser o anticristo. Ele não vem buscar a parede, mas ele vem levar pessoas que aqui dentro do coração sabem discernir o peso do corpo de Cristo nesses dias. Você sabe quanto pesa o corpo de Cristo? Sabe quanto pesa dar um bom testemunho na sua família? Sabe quanto pesa ser crente lá no seu trabalho? Deus está nos chamando para sermos crentes, não só no contexto de culto aqui dentro da igreja. Deus está nos chamando para sermos crentes em todos os lugares, dizer assim, eu levo o peso do corpo de Cristo sobre os meus ombros, como aqueles discípulos fizeram. Você tem sentido o peso da igreja nesses dias? Você tem sido chamado para levar Jesus para um lugar de honra? Mateus 22, 37 diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e o profeta. Não me venha falar de profeta se você não ama teu próximo. Não me venha falar de profecia se você não ama a igreja. É mentira. O primeiro mandamento que antecede tudo isso é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E só quem ama Jesus tem coragem de pegar o peso do corpo dele e tirar ele de um lugar de vergonha. Os irmãos sabem que eu passei 5 anos dentro de uma faculdade de psicologia e lá eu vi de tudo. Eu vi pessoas que amavam o Senhor sucumbir. Eu vi pessoas que amavam o Senhor, que diziam amar o Senhor, se envolver em muitas imoralidades. Eu vi de tudo num lugar onde reina um espírito totalmente anticristão. E quando eu vejo isso, eu olho para você, meu irmão, que está sentado aqui, você não entrou aqui porque está sem rumo, não. Você entrou aqui porque o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. O nosso Deus é um Deus de propósito. Quando eu olho para você, eu digo, Deus te chamou para tirar o corpo de Jesus da cruz e suportar o peso. Sabe o que eu passei dentro daquela escola, irmão? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, e tomara que não tenha mesmo, para ter mais uma faculdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nunca na minha vida eu deixei de amar o Senhor. Nunca na minha vida eu deixei de amar o Senhor. Nunca na minha vida eu negociei a minha fé com ninguém. Nunca na minha vida eu negociei o meu futuro com ninguém. Não preciso fazer isso, porque eu amo o Senhor, eu quero que você ame o Senhor. Se você amar o Senhor, você vai entender que o seu ministério é tirar o Senhor da cruz. Onde as pessoas estão colocando Jesus na cruz, onde escândalos e mais escândalos e mais escândalos estão colocando Jesus de volta na cruz. Quando nós pecamos, nós crucificamos o Senhor de volta. Deus chamou aqui para dizer para você, Ele conta com você. Igreja pós-pandemia é uma igreja que vai tirar Jesus da cruz. E que as pessoas olhem para você e falem, essa pessoa aqui ela é diferente. Essa pessoa aqui não é porque ela porque a gente julga muito o estereotipo da pessoa, né? Nossa, aquele pastor é careca, não confia em careca não. Irmãos, os carecas têm a perfeita revelação, porque entre eu e Deus não tem cabelo, é direto para o trono, sabe assim? Segunda coisa, irmãos, eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que Nicodemos não chegou no corpo de mãos vazias. Ele chegou levando 100 libras, era muito dinheiro, com mirra e aloés.
e um lençol de linho que valia muito dinheiro. Se você quer realmente tirar a igreja desse buraco que a igreja está se enfiando depois da pandemia, você tem que começar a investir a sua vida, a sua família, o seu carro, o seu tempo e o seu dinheiro. Sim, Senhor, que se você não tem coragem de investir dinheiro na obra, você não ama o Senhor. Não é questão de dízimo, se é 10%, se é 20%, eu dou muito mais do que isso. É um coração convertido. Nicodemos nos ensina uma lição que nós aprendemos no jardim, quando Deus fala para Adão e Eva, não coma dessa árvore. Sabe por que aquela árvore não era para ser comida? Porque era o dízimo, era a oferta, era primícias, era de Deus. E quando nós comemos o dízimo, nós estamos comendo a árvore do jardim. E quando nós vamos tirar o corpo do Senhor sem investir em dízimo, sem investir em oferta, nós estamos mentindo que nós não amamos o Senhor. É a lição da oferta aqui é Nicodemos. Ele pega o que ele tinha, ele pega Jesus, ele coloca Jesus no chão. José de Arimateia lava Jesus, lava o corpo de Jesus com água. E depois ele vem com tudo que ele tinha de melhor. Irmãos, às vezes, eu estou falando de oferta assim, Senhor. Às vezes, e nós estamos aqui gravando, e a gente vai para o ar ao vivo. Depois, ao morto ou ao vivo, nós vamos para o ar, não sei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles lavaram o corpo de Jesus. Eles purificaram Jesus. A igreja precisa aprender uma coisa, irmãos. Pureza, santificação. Ensina pureza para os seus filhos, pureza no ouvir, pureza no olhar, pureza no falar. Quando eles lavam o corpo de Cristo, eles estavam dizendo assim, limpa o corpo, e eu sou parte do corpo, eu não tenho que me preocupar com o pecado do meu irmão, eu tenho que me preocupar com os meus pecados, eu tenho que purificar os meus olhos. O que é que eu ando olhando? O que é que eu ando ouvindo? O que é que eu ando falando? Isso vai determinar se você está lavando o corpo de Cristo ou não. Primeiro, se você é um bom ofertante, um bom dizimista. Segundo, se você realmente... sabe, irmãos, eu estou vendo coisas, vínculos demoníacos e de imoralidade. Eu estou vendo na internet, eu não tenho TikTok no meu celular, não tenho nada dessas coisas. Não tem, pode pegar meu celular ali e olhar. Mas eu vi meninos de 8, 9 anos de idade sensualizando, dançando músicas de imoralidade. O que vai ser dessa criança aos 15 e 16? Desculpa se eu estou sendo pesado hoje. Não dê celular para os seus filhos. Criança antes dos 12, 13 não precisa ter celular na mão. Irmãos, é uma arma do diabo, porque você pensa que o seu filho está quietinho lá, não está te dando trabalho, mas Satanás está fazendo a cabeça dele. Se vai dar celular, monitora. Adolescente precisa de ser cercado, adolescente precisa de limite pelos pais. Ou nós vamos deixar eles criar num mundo de imoralidade, e o que vai ser dessas crianças? Começar a iniciação sexual com 12 anos? Com 12 anos? Meu Deus! Prega pureza para os seus filhos. Ensina eles a lidar com o próprio corpo. Daí vem Nicodemos e passa mirra e aloés. Envolve Jesus num lençol depois de lavado. Aqui, escuta aqui. Quanto você está disposto a gastar e investir para colocar a igreja num lugar de pureza e santidade? O que você está disposto a investir? Mirra é um perfume que fala de morte. E aloés é um perfume que fala de ressurreição. Se você não tiver na sua vida mirra e aloés, a mirra que tem que morrer para o mundo e a aloés tem que ressuscitar com Cristo, quando é que nós vamos levar o corpo de Jesus para um jardim? Irmãos, pensa um pouquinho comigo, pelo amor de Deus, seja honesto, por favor. Eu estou vendo pais aqui, ó, os que não são vão ser um dia. O jogo diz que vai ter 8 filhos, não sei, entre 8 ou 10, não sei. Você tem dado o seu melhor para Jesus? O corpo de Cristo é a igreja. O que é a igreja? É onde você vai? É o condicionamento que você teve, que a gente chama de doutrina? Se você for num culto na África, um culto evangélico na África, aquelas mulheres negras,
cada um com um pedaço de bambu assim, olha. Elas vêm trazer oferta. Elas vêm batendo o bambu e rebolando, como se fosse um terreiro de macumba. Estou falando de igreja evangélica na África. Gente, elas vêm rebolando, e os homens também rebolando, de alegria por levar uma oferta, porque eles não têm o que comer. Então eles vão levar uma oferta de alegria, e eles depositam aquele dízimo ali, aquela ofertinha, eles não têm o que comer, eles comem uma vez por dia, eles e as crianças, e eles dão com tanta alegria, e eles saem rebolando e batendo aquele bambu. Aí eu te pergunto, você condenaria uma igreja dessa? Porque eles vão estar lá na ressurreição. A sua igreja, eu não sei qual é a sua igreja, mas no Brasil as denominações começaram em 1914, e antes disso aí, onde é que estava a salvação? Aí você vai na Inglaterra, onde eu fui, aí você vai no culto de uma igreja lá, parece um culto católico, só não tem santo nas paredes. A igreja anglicana é uma igreja católica, todo mundo sentadinho, não pode pôr uma bateria, não pode bater palma. Aí você pergunta, é a igreja? É a igreja. Jesus já foi revelado, o noivo já foi revelado, a igreja não foi revelada ainda. A igreja vai ser revelada quando o Senhor tocar a trombeta e Ele nos levar para os ares, e lá nós vamos saber quem é a igreja, porque em cada canto desse mundo tem uma igreja fazendo culto diferente, e é a noiva do Cordeiro, é a beleza da noiva do Cordeiro. Nós temos a responsabilidade e o ministério de levar a igreja para um lugar bonito, para um lugar de jardim. Então eles embalsamam o corpo de Jesus, embalsamam não, eles passam a mirra, eles passam o aloés, limpa Jesus, tira todas aquelas coisas feias de Jesus, né? Aí eles enrolam Jesus num lençol de linho, e pega Jesus e leva para um jardim, num túmulo onde ninguém ainda havia sido sepultado. Então, antes de você celebrar a sua ressurreição, lembre que nós precisamos tirar Jesus da cruz. Lembre que nós precisamos investir em Jesus. Lembre que nós precisamos limpar a igreja, no sentido de eu me santificar. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu não posso cuidar da sua vida. Eu tenho que cuidar da minha. Então, eles pegam Jesus e levam Jesus para um jardim. Na história das pessoas que foram crucificadas, Jesus foi o único que recebeu esse tratamento. Sabe, irmãos, eu estou terminando. Deus podia mandar um monte de anjos, não podia? Podia. Lá do céu, anjo com espada desembainhada, anjo de guerra, anjo mensageiro, anjo missionário, lá para o túmulo, lá para a cruz, pegar Jesus e fazer uma manifestação de poder, e raio, trovão e fumaça para todo lado. Não. Sabe por que Deus não fez isso? Deus precisa contar com o discípulo dele. Deus conta com você e comigo para darmos um rumo melhor para a nossa igreja, para darmos um rumo melhor para as coisas, sem julgar o outro, sem condenar o outro, cada um cuidando da sua santidade, pureza nos olhos, pureza nos ouvidos, pureza na boca, naquilo que você fala. Você vai ser diferenciado. Por isso, Josué chega num momento na vida dele que ele não aguenta mais ver o povo desviar. O povo desvia, Deus vai lá, vai lutar contra o povo de Ai, é uma derrota, aí vai lá, julga, cai em Acã, e Acã é condenado, ele é sacrificado, ele é morto, aí daqui a um pouco o povo cai de novo. Chega uma hora que Josué fala assim, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está dizendo assim, olha, chega, eu vou santificar a minha casa. Josué 24:15, eu e a minha casa. Irmãos, Deus não está preocupado com o que você fez no passado, Ele quer saber se você está arrependido. Ele te perdoa de tudo e quanto é pecado, Deus te perdoa tudo. Mas Ele quer saber se você está disposto a levar a igreja para um lugar melhor. Você está disposto a entrar com a gente nesse processo, nessa visão? Quarta-feira eu vou dar a última aula da escola, vamos fazer a formatura na outra quarta. Vai vir gente de fora pregar, vai ser uma grande festa, convidando você para estar aqui conosco. Não nessa quarta agora, que vem na outra, você pode vir, viu gente? Pode trazer a família, vamos celebrar com os irmãos que fizeram a escola, vai ser lindo. Porque nós estamos preocupados em homens e mulheres que prezam pela pureza,
e pela santidade, que preza por tirar a igreja desses escândalos que a gente vê na televisão todo dia e levar a igreja para um lugar de honra. Eu quero levar a igreja para um lugar de honra, irmãos. O meu chamado é esse, o teu chamado é esse também, levar a igreja para um lugar de honra. Se alguém me perguntasse, pastor, se você pudesse participar da vida de Jesus, se você pudesse participar do ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, a adolescência, a juventude, a iniciação ministerial aos 30 anos, dos milagres, irmãos, se eu pudesse escolher participar da vida de Jesus, sabe qual é o momento que eu queria participar de Jesus, da vida dele? Esse momento aqui. Esse momento. Eu não queria andar sobre as águas. Olha, Pedro andou sobre as águas e depois negou, né? Graças a Deus, Pedro nunca escreveu nas cartas deles, eu sou o Pedrão, andei sobre as águas. Ele nunca escreveu. Que experiência, irmão, a gente tem muitas e elas passam. Eu não queria andar sobre as águas, eu não queria pescar e achar moeda na boca do peixe, eu não queria ver o paralítico andar, se bem que era bom isso. Você pergunta assim, pastor, qual é o momento que você queria participar? Eu queria dizer assim, essa noite em que eles foram lá, essa manhã, estava amanhecendo o dia, em que eles foram lá e tiraram Jesus da cruz. É o momento que eu tinha mais desejo de participar da vida e da obra de Jesus. Era tirar Jesus daquele lugar e dar um banho em Jesus, com carinho, com lágrimas. Eu imagino que José de Arimateia e Nicodemos estavam chorando enquanto eles faziam isso, irmãos, porque eles amavam o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nós precisamos amar Jesus, Ele é inocente, Ele morreu inocente pelos meus pecados. Eu sou tão sujo, tão pecador, e Ele morreu por mim. Eu queria participar desse momento, eu queria lavar o corpo de Jesus, depois eu queria passar o perfume da morte, passar mirra no corpo dele, e depois passar aloés, o perfume da ressurreição. Depois eu ia enrolar o meu Senhor num lençol, eu ia sepultar o meu Senhor, e seria a minha maior alegria. Sabe por quê, irmãos? Foi uma ação que não tinha ninguém para ver, não tinha holofotes, não tinha aplauso, não tinha multidão para aplaudir. Foi um ministério oculto. Hoje os ministérios têm que ter não sei quantas luzes, holofote, aplauso, pastor, não sei o que, quantos seguidores no Instagram, no Face, blá, 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 blá. As favas com isso. Nós só precisamos de uma coisa: amar o Senhor, investir no corpo dele e colocar a igreja num lugar de honra. Colocar a igreja num jardim. Nós somos o jardim de Deus. Quando Ele olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê alguém que se parece com Jesus, que foi regenerado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós somos o jardim de Deus, e Ele é o nosso jardim. Nós começamos no jardim do Éden, nós vamos terminar no jardim, porque Deus vai restaurar a terra e vai transformar a terra num grande jardim e nós vamos morar aqui. Então curva a sua cabeça, eu quero que você reflita nessa manhã sobre a sua vida. O que você está fazendo para levar o corpo para um lugar de honra? Quando você está investindo em pureza e santidade na sua vida? Ele morreu inocente, ele não tinha culpa da morte dele, ele morreu sabendo que ele não havia condenação sobre ele. Pilatos lavou a mão lá na água, falou: eu estou lavando a minha mão aqui, porque ele é inocente. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia e a glória está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscita. És invencível,
ficar de pé, irmãos. O verbo romper, a chuva vazia, e agora está o céu Sei agora, proclama tua glória, pois ressuscitas, se vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. oh Deus, O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Diga comigo, Senhor Jesus, me dá graça, visão, uma missão, um propósito. Usa a minha vida para que eu possa tirar Jesus, a igreja, de um lugar de vergonha e levá-la para um lugar de honra. Senhor Jesus, usa a minha vida. Eu declaro que eu amo o Senhor, que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Rei. Obrigado, Senhor, em Teu nome. Te agradeço. Amém. Amém.